Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. No tema da aula de hoje, nós iremos falar sobre a Semana da Arte Moderna e alguns outros movimentos do século XX. Vamos lá? Bom, gente, a Semana de Arte Moderna, ela ocorre no Brasil. Ela vai ser inspirada pelos movimentos vanguardistas europeus que nós vimos na última aula e ela vai acabar trazendo e motivando a busca por uma voz artística própria brasileira, livre daquela produção estética, de interpretações mais centradas no olhar europeu. Então é um momento de que artistas brasileiros vão buscar um conceito do que seria a arte brasileira, características tipicamente do território brasileiro sendo retratados, e não mais aquela cópia, reprodução do que seria a Europa. Aqui nessa imagem a gente tem um catálogo de exposição da Semana de Arte Moderna, que ocorreu em 1922, e ao lado a gente tem um cartaz criado por Di Cavalcanti, também referente a essa exposição. Bom, com relação à Semana de Arte Moderna, é muito importante falar sobre a Anita Malfatti. A Anita, ela foi a primeira artista a fazer uma exposição modernista brasileira. Ela fez essa exposição em 1917, quando ela retorna aí para o Brasil. O que acontece com relação à Anita em si? Ela nasce com uma deficiência no braço direito, e essa deficiência vai acabar contribuindo para que ela desenvolva seus conceitos artísticos. Então ela vai ter uma infância um pouquinho difícil, principalmente após a morte de seu pai, no qual a mãe dela, para conseguir dinheiro, para sustentar a família, vai começar a dar aulas. E entre essas aulas ela dava aula de pintura, de artes plásticas. Então a Anita, ela aprende um pouquinho sobre as artes plásticas com sua própria mãe. Ela tem o desenvolvimento do braço esquerdo, então ela começa a se envolver no campo da arte. O tio da Anita, ele vai também financiar viagens dela para a Europa e para os Estados Unidos, onde ela vai entrar em contato com as vanguardas europeias, os movimentos modernistas, e isso vai acabar influenciando a sua arte. Tanto que, após a sua viagem para os Estados Unidos, a Anita volta com vários quadros e acaba sofrendo sérias críticas da própria família, porque os quadros, eles não seguiam o padrão artístico acadêmico. E aí vai ser considerado quadros absurdos, bestializados, fora daquele padrão, porque as pessoas esperavam aquele padrão. Então quando ela aparece com quadros totalmente diferentes, aquilo é um choque. E aí o que vai acontecer? A Anita, ela vai fazer essa exposição. No início a exposição ela vai acabar dando certo, ocorrer bem, ela inclusive vai vender alguns quadros. Só que o escritor Monteiro Lobato, ele vai começar a fazer críticas aos quadros da Anita. E após essas críticas, ela vai ser muito criticada socialmente. Então a sociedade vai começar a questionar o seu trabalho, inclusive os quadros vendidos vão ser devolvidos, e ela vai sofrer aí grandes questionamentos em torno da sua arte. Mas isso não vai desanimar a Anita com relação ao seu conceito artístico, e ela vai acabar organizando
o que vai ser chamado de Semana de Arte Moderna. Então ela vai se reunir com outros intelectuais, poetas da época e vão então fazer a Semana de Arte Moderna com o intuito de trazer um novo conceito artístico para o Brasil. Essa semana ela vai ser realizada entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922. Bom, e aí nós temos o grupo dos 5, que seria basicamente as 5 pessoas que idealizaram essa Semana de Arte Moderna. Então a gente tem a Tarsila do Amaral, que é essa primeira imagem que vocês estão vendo, a Anita Malfatti, que iniciou toda essa questão do movimento modernista no Brasil, o Oswald de Andrade, que está abaixo, é a primeira imagem abaixo, o Mário de Andrade, que está no meio, ele vai ser um dos defensores da Anita naquelas primeiras críticas que ela vai sofrer, e o Menotti, que é o último aí na imagem. Eles vão ser os 5 intelectuais na época que vão aí idealizar todo o projeto da Semana de Arte Moderna. E aí nessa semana eles vão ter apresentações de arte, apresentações de poesia, de música, então vão ter várias representações aí em diferentes campos artísticos. Bom, influência da arte moderna de 1922. Basicamente, gente, os artistas eles vão propor uma nova visão de arte. Então eles vão se inspirar nas inovações das vanguardas europeias, mas eles vão propor um novo modelo artístico para o território brasileiro. Então eles visavam uma renovação social e artística para o Brasil. O evento ele vai chocar grande parte da população porque vai fugir completamente aos conceitos artísticos, acadêmicos que haviam na época, e eles vão acabar chocando a sociedade. Mas é interessante que, embora eles sofram muitas críticas, isso vai gerar ainda mais curiosidade da população em torno dessa arte moderna. Inclusive, todos os ingressos eles vão ser esgotados durante todo o período de apresentações dessa Semana de Arte Moderna. Então, as críticas vão levar as pessoas à curiosidade e isso vai trazer um desenvolvimento aí artístico inovador. E vai haver então esse rompimento com a arte acadêmica. O intuito deles era trazer uma arte que fosse legitimamente brasileira. Então é o momento que eles começam a retratar o cotidiano no Brasil, retratar a questão da nacionalidade brasileira, quem seria o brasileiro. Então eles começam a retratar o negro, o indígena nas obras de arte. Então foge um pouco daquele modelo de só retratar o europeu, o descendente do europeu, as características europeias no Brasil. Então eles começam a valorizar o que é tipicamente brasileiro. Bom, e aqui nós temos algumas obras do modernismo no Brasil. Essa obra é da Tarsila do Amaral, se chama Abaporu. É uma figura sentada, no qual é desproporcional as mãos e os pés com relação à cabeça, e ela simboliza o quê? O predomínio do trabalho braçal em detrimento do intelectual no Brasil. O Brasil sempre foi um país que valorizou muito a questão do trabalho braçal, agrícola, e não valorizou tanto a questão intelectual, do desenvolvimento intelectual, do conhecimento em si. E isso é uma característica do Brasil que existe até hoje. A gente valoriza muito a questão do trabalho na indústria, o trabalho agrícola e acaba por desvalorizar a educação. E aí no plano de fundo a gente tem o Sol e o Cato, que possivelmente revela aí o lugar do Abaporu, mostrando aí características diferentes socioeconômicas do território brasileiro. Bom, essa segunda obra é do Cândido Portinari, Criança Morta. Ela revela aí o pranto dos familiares ao redor de uma criança
e ela expõe a condição de vida, principalmente daquelas pessoas que fugiam da seca. A seca no Nordeste, naquele momento da história, era uma realidade pouco conhecida naquelas regiões que não tinham esse problema. Então, a região Sul, Sudeste, não tinha noção das condições de vida das populações do Nordeste brasileiro. E o Cândido Portinari, ele traz essa representação. Então, as pessoas começam a compreender essas diferenças sociais que haviam dentro do território brasileiro, essas diferenças sociais que havia e há até hoje dentro do território. O Di Cavalcanti, ele cria Fantoches da Meia-Noite, são 16 pranchas, 16 imagens, que ele apresenta uma crítica ao processo do urbanismo. Então ele vai utilizar personagens que vivem à noite, basicamente na cidade, como o mendigo, a prostituta, o malandro, o boêmio, que na verdade são personagens esquecidos pela sociedade ou ignorados pela sociedade. Então, basicamente, eles trabalham à noite e é como se eles fossem o tempo todo manipulados como marionetes pelo sistema. Eles existem, mas de dia eles desaparecem. Bom, gente, além dos movimentos artísticos que vão surgir naquela época, a gente tem inovações tecnológicas que vão acabar influenciando a sociedade ideologicamente, culturalmente, a nossa sociedade. Então, nós temos o poder do rádio. Então, o que acontece? É no período de inovações tecnológicas, principalmente no campo da comunicação, e a gente tem o desenvolvimento do telégrafo, do telefone, e em 1897 a gente vai ter então a utilização do rádio. Basicamente foi uma transmissão realizada a longa distância sem o uso de fios. E aí o que vai acontecer? A radiodifusão ela vai depender de uma infraestrutura menor do que a utilizada pelo telégrafo e vai acabar se tornando um veículo de comunicação de massas extremamente importante. Após a Primeira Guerra Mundial, o rádio vai se popularizar e vai se tornar um entretenimento, influenciando a questão da cultura dentro da sociedade. E aí, ao lado do cinema, o rádio vai se tornar um importante veículo de comunicação de cultura globalizada. Inclusive, a rádio ela vai ser utilizada por muitos políticos como Hitler, Mussolini, Getúlio Vargas no Brasil para fazer propagandas políticas e gerar aí valores sociais e ideológicos para a sociedade. Então, ele também vai ser utilizado como um veículo de manipulação das massas. Bom, juntamente com o rádio nós temos o cinema. O cinema ele vai ser um importante veículo de cultura de massas também naquela época. O primeiro filme que foi transmitido, ele vai ser transmitido pelos irmãos August e Louis. Eles vão organizar uma pequena sala de cinema no fundo de uma cafeteria e eles vão exibir o filme Trem Chegando na Estação Ciutat. Basicamente, o que vai acontecer? Eles vão transmitir o filme e as pessoas vão ficar chocadas nesse primeiro filme. Ele vai durar alguns segundos e as pessoas vão ficar chocadas pensando que o trem realmente estava indo na sala, então elas vão ficar assustadas, com medo de serem atropeladas pelo trem e tudo mais. Mas embora tenha sido aí uma estreia um pouquinho complicada, o cinema vai acabar se popularizando. A reação do público ela vai ser de pânico inicialmente, mas aos poucos eles vão ficar impressionados e o cinema vai se popularizar. E aí o cinema vai se tornar um ponto de encontro de várias linguagens artísticas, várias expressões artísticas que estavam surgindo naquela época.
Bom, e aí nós temos também o uso ideológico do cinema, que merecem uma atenção especial. Então, ao longo dos anos 20, a gente vai ter o surgimento dos filmes hollywoodianos, o grande explosão aí cinematográfica nos Estados Unidos, que vai servir para a divulgação do American Way of Life, que é o estilo de vida americano, aquela ideia de que o consumismo é de extrema importância, de que você só é feliz consumindo. Então o cinema ele vai marcar muito dessa característica dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos vai utilizar o cinema como uma forte propaganda dessa ideia do American Way of Life. E aí mais tarde, com a ascensão do nazismo, o cinema ele vai ser utilizado como uma importante peça de propaganda nazista. Então Hitler ele fazia vários filmes mostrando a hegemonia do povo nazista, o crescimento da Alemanha durante o governo nazista, em detrimento daqueles povos que ele considerava inferiores. Então ele fazia filmes mostrando que judeus era a causa de todas as questões ruins da Alemanha, fazendo comparação de judeus com ratos, que eram eles que traziam pragas para a Alemanha, em contraponto com o crescimento do povo nazista, que seria o povo superior. Então ele utiliza muito o cinema para fazer uma forte propaganda em torno do nazismo. Então imagine você ir no cinema e naqueles intervalos antes de ver o filme, de fato, você começa a ter uma forte propaganda em torno do nazismo. Inclusive as Olimpíadas que foram feitas na época, durante aí a Segunda Guerra Mundial, foi aí filmada, gravada pelos nazistas com o intuito de mostrar a hegemonia do nazismo, só que acabou não dando muito certo, porque os Estados Unidos acabou vencendo muitas provas daquelas Olimpíadas. Inclusive teve um corredor negro norte-americano que venceu basicamente todas as provas de atletismo, e o Hitler até se recusou em entregar a medalha para ele. Então foi um ponto importante aí nesse momento da história. E a gente tem também o protagonismo feminino surgindo nessa época, que são os movimentos feministas. Basicamente, a gente vai ter uma discussão muito grande ao longo do século XX sobre a questão do gênero, e essa discussão ela se desenvolve aí em vários momentos da história. Então, dentro da estrutura cultural ocidental, a mulher ela sempre foi colocada como algo a ser resguardado, ou como uma extensão de propriedade masculina. E isso foi fortalecido no século XIX, porque qualquer mulher que fugisse dessas ideias padronizadas do que seria ser mulher era considerada doente. Então era visto como um problema psicológico, qualquer mulher que fugisse desse aspecto colocado dentro da sociedade. E aí ao longo do século XX, a gente tem mudanças que vão ser aceleradas pela Primeira Guerra Mundial, porque as mulheres começam a ocupar o mercado de trabalho durante a guerra, e com o aumento da produção pós Primeira Guerra Mundial, as mulheres começam a se tornar importantes meios no setor econômico, porque elas começam a dominar aí mercado dentro das fábricas. E embora elas fossem importantes no setor econômico, elas não tinham nenhuma representação política. E aí então a gente começa a ter nos finais do século XIX, no início do século XX principalmente, as mulheres fazendo manifestações, se organizando para conseguir direitos políticos, principalmente o voto feminino. Então, é um momento que o movimento feminista começa a ganhar força e lutar pelos direitos das mulheres. E esse protagonismo feminino também vai se destacar aqui no Brasil.
Então, em 1922, a gente vai ter a Semana da Arte Moderna, a formação do Partido Comunista Brasileiro, vários movimentos que vão acabar influenciando também esse movimento feminista no Brasil. Então, basicamente, em 1922, a gente tem a fundação da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que vai organizar aí o discurso feminista em torno da participação política e do direito de trabalho das mulheres. Lembrando que na época, no Brasil, as mulheres só podiam trabalhar a partir da autorização do marido. Então, se a mulher não tivesse a necessidade, se a família não tivesse a necessidade de trabalhar, a mulher só poderia trabalhar mediante autorização do marido. E isso começa então a ser questionado dentro da sociedade. E basicamente esse movimento vai acabar conseguindo grandes vitórias. Então, em 1927 a gente vai ter a primeira eleitora que vai conseguir aí o alistamento eleitoral, que é o direito ao voto, e em 1932 o Código Eleitoral Brasileiro vai reconhecer o direito feminino ao voto, apesar que havia uma ressalva de que o voto feminino não fosse obrigatório, mas já era um grande avanço esse reconhecimento do direito feminino, das mulheres poderem votar. E posteriormente a luta vai continuar por igualdade de salários, vai continuar pela igualdade de direitos para com os homens. Bom, gente, por hoje é só, espero que tenham gostado da aula e até a próxima.